Seja bem-vinda, seja bem-vindo à educação de jovens e adultos. Você está dentro da aula de Ciências da Natureza, onde estamos vendo um pouquinho sobre saúde, produção de vacina, produção de soro e hoje vamos adentrar ainda mais um pouco sobre a história da vacina. Observe aqui na nossa aula 6, segunda etapa, ensino fundamental, segundo semestre, módulo 2, unidade 2. Na aula anterior, você já viu que o pai da vacina é considerado este rapaz que aqui os aparece, que é Edward Jenner, que foi lá na sua época um revolucionário, não é mesmo? Até porque talvez o que ele fez ninguém faria, quando ele aplicou lá o próprio antígeno em uma pessoa. Mas dessa forma ele acabou descobrindo, revolucionando a ciência com o uso da vacina. Lembra dessa aula? Acredito que sim. Então, no nosso material de apoio, nós temos que Edward Jenner utilizou a vacina para prevenir uma doença. Você sabe me dizer qual que é essa doença? A varíola. A gente também comentou isso na nossa aula anterior, que é uma doença viral. Ela é extremamente grave e causava febre alta, dores de cabeça e no corpo e lesões na pele, podendo levar o indivíduo a óbito. Isso, galera, lá no século XVIII. Então, atenção aqui para a nossa aula e a contextualização histórica. A primeira vacina, então, que tem registro por ele, Edward Jenner, e lá no século XVIII, nasceu no ano de 1749, em que país? Na Inglaterra. E aí esses estudos e suas experiências permitiram a descoberta da vacina contra a varíola. Varíola essa que, por enquanto, no Brasil está erradicada. E ele estudou também, fazendo algumas pesquisas, sobre a prevenção contra as doenças. Lembra, então, que a gente finalizou a nossa aula falando que Edward colocou antígenos no próprio corpo? E esses antígenos possibilitaram do corpo da pessoa que adquiriu criar um sistema de imunização? Acredito que sim. Então, para recordar para vocês, a vacina é o próprio antígeno, que neste caso pode estar morto, atenuado ou simplesmente um pedaço, um fragmento do DNA daquele vírus, que vai ter a função principal de fazer o seu próprio organismo a desenvolver um sistema de defesa na criação de anticorpos. E esses anticorpos, que por sinal são muito importantes, na seguida ou no segundo momento, você, ao contaminar com aquela doença que você já está imunizado, é bem provável que não seja contaminado. Beleza? Voltando então para cá, para o nosso material, nós temos essa outra imagem aí, inclusive uma imagem, tá? Quando a vacina era distribuída gratuitamente. E naquela época, galera, vale ressaltar que os sistemas de saúde, de higiene básica, não eram tão recomendados como são hoje. Se você pensar aí no século XVIII, nós tínhamos vários casos de doenças, principalmente pela falta de higiene pessoal. E isso com o tempo vai mudando, né? Recentemente você vai ver algumas pesquisas que falam que algumas doenças estão voltando. E às vezes essas doenças ocorrem por falta de saneamento básico. Veja, gente, que simples de ser resolvido, mas muito complexo também. Então, no caso das vacinas,
que é uma prevenção, nós também vamos ver que aconteceu algo no Brasil que foi bem histórico. Volta para cá então, já que você sabe que foi Jenner que inoculou lá o vírus, o próprio vírus, né, através do pus de um garoto e descobriu a vacina, esses estudos foram avançando. Mas será que todo mundo aceitou isso tranquilamente, professor? Pois é, essa pergunta aí que a gente vai resolver ela agorinha. Nós também vamos ver que a vacinação foi adotada e chega no Brasil, trazida pelo Marquês de Barbacena. Então, quando chega no Brasil, os estudos lá de Edward Jenner, eles já estavam mais um pouco avançados. Mas ainda assim, nós temos aí uma fundamental importância de Oswald Cruz aqui na vacina ou no sistema de vacinação no Brasil. E você já sabe o que é essa vacinação, que vai trazer aí o antígeno morto ou atenuado. Por conta, então, dessa produção de anticorpos, o seu corpo cria ali o quê? Uma resistência contra determinada doença. E aí a gente entra naquela pergunta que a gente fez anteriormente. Será que todo mundo aceitou de forma igual o sistema de vacinação? Você vai ver que até hoje não, né? Até hoje não. Então existiu no Brasil a revolta da vacina. O que seria isso, professor? Quando a população, tá? A população, principalmente do Rio de Janeiro, lá em 1904, que sofria vários problemas de saneamento básico, tá? Vários problemas, numa rua totalmente cheia de lixo e poluída, não queria ser vacinada. E será que por que eles não queriam ser vacinados? Observe aí que a gente vai ver no nosso texto, tá? Nesse contexto preocupante, o presidente da República, na época que está aí presente, deu origem a diversas medidas para melhorar o saneamento e obrigou que a população vacinasse. E aí, muita gente não quis vacinar. Nesse contexto, para reduzir o número de doenças, olha só, olha que nome importante para você. Oswald Cruz iniciou uma série de ações, como, por exemplo, a remoção do lixo e tentativas de matar mosquitos causadores, por exemplo, da febre amarela. A varíola era outro problema nessa época, a qual o médico pretendia resolver com a lei da chamada vacina obrigatória. Olha aí, olha o problema arrumado, a revolta da vacina acontecendo. Veja essa charge da antivacina, que está satirizando o processo de representações dos efeitos da vacina. Será que no contexto atual você consegue relacionar essa charge com algo que você já vivenciou ou recentemente passou? Acredito que sim. Então, voltando para essa época, onde queria se instituir uma lei que era obrigatório aí ser vacinado no Brasil, algumas pessoas se revoltaram, fazendo a revolta da vacina. Ou seja, veja, a obrigatoriedade da vacinação imposta por Oswald Cruz e a falta de informação sobre a eficácia das vacinas e a sua segurança causaram naquela época descontentamento na população. Por essa razão, várias pessoas saíram na rua contra a vacinação obrigatória. O Rio de Janeiro vivenciou grandes confrontos e a população precisou ali das forças da polícia e do exército. Esse procedimento, esse momento histórico do Brasil ficou conhecido como Revolta da Vacina, onde tivemos aí um momento de tensão no Brasil. Olha aí, extraído do portal, a imagem de Oswald Cruz, tá? Importante cientista brasileiro, principalmente na criação do Instituto Oswald Cruz e na erradicação de várias doenças. O dia 16 de novembro, o governo revogou obrigatoriamente a vacina e a polícia prendeu várias pessoas que estavam pelas ruas do Rio de Janeiro. De acordo com os dados do Centro Cultural do Ministério da Saúde, a revolta deixou um saldo de 30 mortos, 110 feridos, 945 presos, gente. Olha só que interessante. Aqui nós temos o símbolo do Ministério da Saúde para mostrar a importância da vacinação e nesse contexto todo da revolta da vacina, a gente já vai adentrar um pouco mais sobre esse conteúdo aqui na nossa aula. Observem aqui para vocês verem, tá?
Outra charge que eu trouxe para vocês. Olha que interessante essa charge. Tá? Extraído lá do História Notícias UOL, onde eu tenho ali o Oswaldo Cruz, né? Mostrando um médico vacinando ali as pessoas, e algumas pessoas não estão contentes com isso que estava acontecendo. Vamos ver então, ó. Isso aconteceu lá em 1904. Então, fazendo uma contextualização histórica, você vai ver que a revolta da vacina acontece por quê, professor? Porque de um lado tinha o governo querendo que as pessoas diminuíssem o número de doenças, diminuíssem o número de mortes, melhorasse a qualidade da saúde, e de outro lado tinha a população com falta de informação e insegurança. E com isso tornou-se o berço da revolta da vacina. Ó, para apoiá-lo nessa área, Rodrigues Alves convocou um jovem médico, que é quem? Do interior de São Paulo, Oswaldo Cruz, que inclusive corroborou muito mesmo para o Ministério da Saúde desenvolver e chegar hoje até onde nós já chegamos, né? O estupim da rebelião está aí de novo aparecendo para vocês, e os dados, segundo o Instituto de Oswaldo Cruz, mostraram que naquela época, gente, devido às doenças como tuberculose, febre amarela, peste bubônica, era preciso de uma melhoria na qualidade de vida da população. E para isso os cientistas acreditavam no poder da vacina. Olha aqui, para Fidelis Ponte, a estratégia usada contra a varíola, por exemplo, por meio da vacinação obrigatória, foi e aconteceu de forma equivocada, tá? Isso aqui, segundo Fidelis Ponte. Que era e no caso aqui, Oswaldo Cruz, que escrevia tratados e artigos por um jornal, cujo texto acadêmico e científico detalhava como a vacina funcionava e seus efeitos positivos. Mas a grande maioria da população nessa época era analfabeta ou semi-analfabeta. Imagina ler ali um artigo científico. Os críticos do médico se aproveitavam disso e utilizavam charges publicadas em jornais, marchinhas e boatos para ironizar a iniciativa. Eram armas poderosíssimas para convencer o povo. O resultado, então, se desencadeou a revolta da vacina. De uma forma geral, galera, a vacina funciona sim e é o melhor instrumento da saúde pública já inventado na ausência de imunizantes. Teríamos sido muito mais pessoas mortas ou mortes por um grande número de doenças e teríamos vivido muito mais pandemias. Infelizmente, a vacina voltou a ser questionada recentemente e precisamos defendê-la. A vacina é segura e funciona. Isso aqui extraído lá do portal da Fiocruz, tá? A revolta deixa como importante ensinamento que a vacinação não é só uma questão médica. Galera, atenção, mas também sociológica, cultural, antropológica e histórica. Para uma campanha de imunização ser bem-sucedida, é necessário um envolvimento de profissionais de diferentes áreas. Finaliza aí o professor Carlos Fidelis. E você, galera, já vacinou? Tem seu cartão de vacinação em dias? Qual que foi a vacina que você tomou lá quando você ainda era bebê? Você tem noção? Seria contra, por exemplo, a paralisia infantil? Você vê a vacina desse ponto de vista que ela é realmente importante? Ou seria a vacina aí para prevenir? Recentemente tivemos a campanha da vacinação contra a dengue. Qual que é o seu ponto de vista? Deixe sua saúde em dia. Nós aqui da Secretaria de Educação, quanto à educação de jovens e adultos, queremos conscientizar você e fornecer informações para que você seja o construtor do seu conhecimento. Beleza? Um grande abraço do seu professor de Ciências da Natureza. Te espero na nossa próxima aula, onde vamos dar continuidade ao sistema imunológico e aos processos de vacinação. Um abraço, até mais, tchau, tchau, valeu!